Fala galera, beleza? Mais um 7 de setembro. O assunto de hoje vai ser independência do Brasil. Primeiramente, entender que essa independência do Brasil ela vai ser processual, né? Você vai ter que começar a entender esse processo a partir de 1808. 1808, devido às pressões napoleônicas, invasões napoleônicas em Portugal, você vai ter a vinda da corte para o Brasil, né? 15 mil pessoas transmigram de Portugal para o Brasil. E a primeira medida de Dom João VI vai ser o fim do Pacto Colonial. Depois você vai ter o Brasil também elevado a Reino Unido de Portugal e Algarves, em 1815, até chegarmos em 1822 com, né, o Grito do Ipiranga, independência ou morte, feito por Dom Pedro I. Mas, Beto, o que vai explicar a nossa independência? Primeiro, você já tinha um processo de libertação da própria América, né? Os Estados Unidos vai ser o primeiro país a se tornar independente, você vai ter depois o Haiti na América se tornando independente, depois você vai ter, né, Simão Bolívar e San Martín comandando o processo de independência na América do Sul. Então, esse processo de independência já vinha acontecendo. Então, o Brasil está inserido nesse contexto, né, nesse contexto de ideias iluministas, liberais, num processo de libertação das colônias, de independência. Eu acho que esse é um primeiro ponto a ser pensado. Uma outra coisa é você, né, ir há 2 anos atrás, né, chegar em 1820. Em 1820, em Portugal, aconteceu a Revolução Liberal do Porto. As cortes em Portugal acabaram fazendo um movimento, e esse movimento ele estava pensando em recolonizar o Brasil. Ele tinha como objetivo recolonizar o Brasil. Podemos falar que essa tentativa recolonizadora acelerou o processo de independência do Brasil. Havia uma elite já aqui no Brasil instalada, comercial, tá? De latifundiários que não aceitariam a volta do Pacto Colonial. E aí, essa elite latifundiária e comercial, ela vai acabar, né, se unindo ao patriarca da independência, José Bonifácio, e ao próprio Dom Pedro I, que vai assumir esse processo, né, de protagonista do processo de independência. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto a ser entendido. Você vai ter as cortes, então, exigindo a volta de Dom Pedro para Portugal. E nesse momento que eles estão exigindo a volta de Dom Pedro para Portugal, você vai ter, inclusive, a ameaça de envio de tropas. É quando Dom Pedro vai fazer o Dia do Fico. Ele fala assim, eu não vou voltar para Portugal, eu vou ficar no Brasil. É o famoso Dia do Fico. Mais tarde, você vai ter Dom Pedro viajando para São Paulo, tentando articular com uma elite, né, de latifundiários paulistas a própria independência. E é nesse contexto que Portugal envia tropas. Portugal vai enviar tropas para cá, com o objetivo, claro, né, prender Dom Pedro e mandar ele de volta para Portugal. O José Bonifácio, ele articula junto com a imperatriz Leopoldina para que ela mande uma carta para Dom Pedro e recomende a ele a proclamar a independência. Né? Daí o grito do Ipiranga, independência ou morte. Notem o seguinte, né? Você vai ter uma elite que vai defender esse processo de independência. E qual é o primeiro país a reconhecer a nossa independência? A Argentina. A Argentina já tinha feito a sua independência, liderada pelo San Martín. E aí você pergunta, Beto, e os Estados Unidos? Os Estados Unidos também vai apoiar em seguida, a partir da doutrina Monroe, a América para os americanos. Qual era o medo dos americanos? Eles tinham sido a primeira colônia do mundo a se tornar independente, e o medo deles que tivesse uma tentativa de retomada da Europa das suas antigas colônias, né? Então, os Estados Unidos vai lá, corre e apoia também a independência do Brasil. Mas, Beto, como é que foi essa independência? Há uma historiadora chamada Emília Viotti, que ela vai falar o seguinte, olha, a independência do Brasil é a vitória da ordem. É a manutenção da escravidão, do latifúndio e da monocultura. Na verdade, você não tem mudanças no Brasil, você não teve mudanças profundas. Na verdade, o nosso processo é um processo elitista, que vai defender esses interesses, né, os interesses de manter o status quo e também manter a unidade territorial, que estava sendo colocada em xeque naquele momento. Então, eles queriam manter esse processo, né, a unidade territorial, a escravidão, o latifúndio e a monocultura. Dentro dessa ideia, você pergunta, Beto, teve uma guerra de independência? Teve, tá? Teve guerra de independência, né? No Pará,
aonde a população se uniu e expulsou as tropas portuguesas, e aí o Dom Pedro não gosta da notícia, né, do fato, manda tropas para lá e reprime os populares. Tá? Esse é um ponto, um dado importante. E você vai ter uma guerra contra tropas portuguesas na Bahia. Tem cerca mais ou menos de 2.000 mortos na Guerra de Independência, aonde você vai ter a participação, inclusive, de uma figura feminina, Maria Quitéria, que vai liderar, né, uma boa parte aí das tropas brasileiras da guerra contra os portugueses. E nós vamos conseguir a nossa independência. Tanto que os baianos, eles não comemoram a nossa, né, a independência só no dia 7 de setembro. Eles também comemoram, né, em junho de 1823. Foi quando as últimas tropas portuguesas foram expulsas do Brasil. Mais tarde, né, há um acordo entre Portugal e Brasil, aonde o Brasil vai pagar uma indenização a Portugal para Portugal reconhecer a nossa independência. Esse acordo vai ser intermediado pela Inglaterra, que apoia a nossa independência porque ela também queria mercado consumidor. A Inglaterra, já naquela vibe, né, da Revolução Industrial, ela está querendo que essas colônias se tornem países independentes porque ela está querendo o mercado consumidor. Eu acho que um outro ponto que é importante falar sobre a independência do Brasil é você entender que você vai ter aquele quadro bonito, né, do Pedro Américo, né, o quadro da independência. E todo mundo fala assim, nossa, mas deve ter sido muito legal, né, o Dom Pedro lá na margem do Rio do Ipiranga, em cima de um cavalo branco, né, empinado, né, e falando independência ou morte. Você tem que lembrar que quadros, tá, eles acabam sendo representações do artista. E o Pedro Américo, ele faz aquele quadro porque foi uma encomenda de Dom Pedro II. Dom Pedro II, o filho, mais de 60 anos depois, encomenda a Pedro Américo a feitura do quadro, para elogiar o pai dele. Eu não sei se vocês sabem, essa é uma das maiores dificuldades que nós, professores de história, temos, né, às vezes em sala de aula, para explicar para a criança, né, que Dom Pedro II, que tem imagem dele velho, né, era filho de Dom Pedro I, que morreu novo, então só tem gravuras dele novo. Então, às vezes, as crianças confundem isso. Mas o interessante é que aquele quadro é uma representação napoleônica. Né? Coloca o Dom Pedro em cima de um cavalo branco, né? Aquela coisa assim do uniforme militar. E eu queria lembrar vocês que naquele 7 de setembro, né, ele estava no interior paulista, numa estrada toda empoeirada, em cima de um jegue. Ele estava de caganeira, isso conta no diário dele, né? E aí ele faz a independência, né, a pedido aí da imperatriz Leopoldina, que fala com ele que não tinha mais como não fazer a independência. Beto, e aí? O Brasil se torna uma monarquia constitucional, mas, repito, o Brasil se torna uma monarquia constitucional, mas mantém a sua estrutura. Né? Parece que no Brasil a ideia sempre é, né, mudar para não mudar. Quer dizer, a gente faz acontecimentos históricos, mas as velhas estruturas permanecem. Gente, gostou do vídeo? Não esquece de compartilhar o vídeo, de dar seu like, de seguir a gente também no Instagram, tá? No Facebook, né? No YouTube, e dar essa força aí. Um abraço, até a próxima.